Olá, a paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Que alegria e privilégio estarmos juntos mais uma vez para este momento tão precioso diante da Palavra de Deus. Hoje estamos iniciando o primeiro devocional do primeiro trimestre de 2026. E o Espírito Santo nos conduz a um tema central da fé cristã: a Trindade revelada no batismo de Jesus. Antes de entrarmos na palavra de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo, vamos começar como sempre fazemos, colocando o nosso coração na presença do Senhor em oração. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos agora diante de Ti com temor, reverência e gratidão. Reconhecemos que precisamos do Teu Espírito Santo para compreender as Escrituras e para receber a revelação que vem do céu. Abre, Senhor, o nosso entendimento, aquece o nosso coração e fortalece a nossa fé. Que este momento produza transformação, crescimento e adoração sincera, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Amados irmãos, agora com o coração atento, vamos à leitura da Palavra de Deus no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 9 ao 11. Diz assim a Palavra do Senhor: E aconteceu naqueles dias que Jesus saiu de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. E logo ao sair da água viu os céus abertos e o Espírito, como pomba, descendo sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aleluias, glórias a Deus. Amados irmãos, esse texto ele é curto, mas carrega uma profundidade teológica e espiritual imensa. Aqui, diante dos nossos olhos, a Trindade se manifesta de forma clara, harmônica e gloriosa. O Filho está nas águas do Jordão. O Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E o Pai se faz ouvir do céu, declarando seu amor e seu prazer no Filho. O contexto desta passagem é extremamente significativo. Jesus inicia aqui o seu ministério público. Ele não começa com milagres, nem com sermões, mas com um ato de obediência e humildade. Mesmo sendo sem pecado, ele se submete ao batismo de João, identificando-se com a humanidade que veio salvar. É nesse cenário de obediência que a Trindade se revela. Isso nos ensina algo muito importante. Deus, ele se manifesta de forma especial onde há submissão, obediência e entrega à sua vontade. Ao olharmos para esta cena, percebemos que não há confusão, nem competição, nem hierarquia de valor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada pessoa da Trindade atua de maneira distinta, mas em perfeita unidade. O Filho obedece, o Espírito capacita e o Pai aprova. Jesus, o Filho eterno de Deus, está presente em carne. Ele entra nas águas do Jordão como homem, representando a humanidade diante do Pai. O batismo não é apenas um rito, é um marco espiritual, é o início de uma missão que culminaria na cruz, na ressurreição e na redenção da humanidade. O Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba. A pomba, nas Escrituras, está associada à pureza, à paz e à presença de Deus.
No livro de Gênesis, a pomba aparece trazendo o ramo de oliveira como sinal de esperança após o dilúvio. Aqui ela aparece sinalizando o início de uma nova etapa no plano redentor de Deus. Essa descida do Espírito Santo não significa que Jesus não possuía o Espírito antes. Ele sempre foi um com o Pai e com o Espírito Santo. Mas nesse momento, o Espírito Santo o unge publicamente para o ministério, mostrando que toda a obra de Cristo seria realizada na dependência do Espírito Santo. Isso é extremamente importante para nós. Se o próprio Filho de Deus iniciou seu ministério sobre a unção e a direção do Espírito Santo, quanto mais nós precisamos viver nessa dependência diária. Então, ouvimos a voz do Pai: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. Essa declaração é poderosa. O Pai afirma a identidade do Filho antes que ele realize qualquer milagre, antes que pregue qualquer sermão, antes que cure alguém. Isso nos ensina que a identidade vem antes da performance. Jesus não precisava provar nada para o Pai. Ele já era amado. Ele já agradava ao Pai. Isso traz uma aplicação profunda para a nossa vida cristã. Muitos vivem tentando agradar a Deus para serem aceitos, quando na verdade, em Cristo, já fomos aceitos para então viver de maneira agradável ao Pai, a Ele. A Trindade revelada no batismo de Jesus nos mostra um Deus relacional. Deus não é solitário. Desde a eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em perfeita comunhão. E é esse Deus relacional que nos convida a viver um relacionamento com Ele. Teologicamente, esse texto nos ajuda a compreender que a Trindade não é uma invenção humana, mas uma revelação bíblica. Um só Deus em três pessoas distintas, co-eterna, co-iguais e consubstanciais. Não são três deuses, nenhum Deus que se manifesta de três formas diferentes em tempos distintos. São três pessoas agindo simultaneamente. Isso tem implicações práticas para a nossa fé. Oramos ao Pai, em nome do Filho, pelo poder do Espírito Santo. Vivemos para o Pai, seguimos o Filho e somos guiados pelo Espírito. No dia a dia, essa revelação nos chama a viver de forma equilibrada. Há cristãos que se concentram apenas em Jesus, outros apenas no Espírito Santo, outros apenas no Pai. Mas a vida cristã saudável reconhece e honra a atuação das três pessoas da Trindade. Amados irmãos, aplicando isso à vida prática, aprendemos que, assim como Jesus, somos chamados à obediência. Mesmo quando não entendemos tudo, mesmo quando não vemos resultados imediatos, obedecer a Deus abre espaço para manifestações profundas da sua presença. Aprendemos também que precisamos do Espírito Santo para cumprir o chamado de Deus. Não é na força do braço, nem na capacidade humana, mas na unção, na direção e no poder do Espírito Santo de Deus. E aprendemos que o Pai nos chama de filhos amados. Muitos adultos carregam feridas emocionais, rejeições e inseguranças profundas. Ouvir espiritualmente a voz do Pai dizendo: Tu és meu filho amado, cura, restaura e fortalece. Amados irmãos, esse texto também nos ensina sobre identidade espiritual.
Antes de fazer, precisamos ser. Antes de servir, precisamos saber quem somos em Deus. Antes de enfrentar o deserto, como Jesus enfrentaria logo depois, precisamos estar firmados na identidade de filhos. A Trindade revelada no batismo de Jesus nos convida à adoração, não uma adoração superficial, mas uma adoração que nasce da revelação de quem Deus é. Quando contemplamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo agindo em perfeita harmonia, o nosso coração se curva em reverência. Agora eu quero te convidar para um momento de reflexão pessoal. Como está o seu relacionamento com Deus? Você tem vivido consciente da presença do Pai? Tem caminhado seguindo o exemplo do Filho? Tem permitido que o Espírito Santo conduza as suas decisões? Talvez você tenha vivido uma fé fragmentada, desequilibrada, cansada. Hoje, o Senhor nos chama a alinhar nossa vida com essa revelação completa de quem Ele é. Amados irmãos, vamos orar mais uma vez para encerrarmos o devocional de hoje. Senhor nosso Deus e nosso papaizinho querido, nós te adoramos porque Tu és Pai, Filho e Espírito Santo. Um só Deus, digno de toda honra, glória e louvor. Obrigado, porque nos revelaste o Teu amor, a Tua presença e o Teu poder. Ajuda-nos a viver em obediência como Jesus, em dependência do Espírito Santo e seguros no amor do Pai. Que essa revelação transforme a nossa maneira de viver, de servir, de adorar. É a nossa oração, é o nosso clamor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, eu me despeço de você com este convite. Continue comigo nessa série de devocionais, aprofundando-se na palavra de Deus, permitindo que o Espírito Santo revele ainda mais quem é Deus e quem nós somos nele. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vocês. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus Cristo assim o permitir.